Olá, bebê. Vamos resolver aqui as nossas questões, né? Nosso tempo de aula foi relativamente curto, eu não tive tempo de fazer muitas questões. Então, caso você tenha tido alguma dúvida aqui, eu vou colocar as questões da nossa revisão disponíveis para você. Bom, a primeira coisa que eu vou pedir para você tentar lembrar na hora da prova é as relações envolvendo energia. Então, a ideia do nosso sistema mecânico. Então, a primeira coisa que eu preciso é a ideia de energia. Quando essa energia ela está guardada, a energia armazenada ela é chamada de potencial. Na hora que ela está armazenada com um desnível, com uma altura, com uma diferença de altura, ela vai ser a potencial gravitacional. Eu vou calcular essa energia potencial gravitacional pelo produto massa em quilogramas, vezes a aceleração da gravidade, em metro por segundo ao quadrado, vezes a altura em metro. Ora, vamos pensar num sistemazinho de arco e flecha. Alguém pega lá a flecha, estica no arco para disparar. Ora, essa energia armazenada no arco vai estar na forma elástica. Então, quando eu tenho molas ou elásticos, eu tenho uma potencial elástica. E ela vai ser quem? K. É a constante elástica dessa mola, é o grau de dureza dessa mola. Vai ser medida em Newton por metro. X é a deformação, é o tanto que essa mola estica ou encolhe. O X é a diferença entre o comprimento final e o comprimento natural da mola. Então, é o nosso ΔL ou ΔX. Também medido em metros, sobre 2. Tá, mas quando eu tenho velocidade, energia associada a movimento, energia associada a velocidade, é a cinética, Bezão. Aí ela vai ser massa em quilograma, velocidade ao quadrado, velocidade em metros por segundo, sobre 2. Tio Augusto, e a energia total do sistema? Vamos imaginar, Bezão, um objeto caindo antes dele atingir o chão. Ele tem altura e tem velocidade, então ele vai ter as duas energias, cinética e potencial. Aí eu vou falar que ele vai ter energia mecânica. Essa energia mecânica vai ser a energia total do sistema, que vai ser dado pela soma da potencial ou das potenciais que existam, pode ser que tenha as duas ou não tenha nenhuma, mais a cinética se existir. Aí isso aqui vai ser a nossa energia mecânica. Quando a gente tem esses sistemas que envolvem transferência de energia, o sistema idealizado, o sistema que a gente considera como não tendo nenhum atrito, é o sistema conservativo. Nesse caso, a energia inicial sempre vai ser igual à final. Então a gente mantém sempre a mesma taxa de energia acontecendo aqui. Tio Augusto, e na hora que a gente tiver um sistema real, ora, Bezão, o sistema real, ele é um sistema que ele transfere energia, parte da energia, ele transfere essa parte da energia na forma de atrito, de calor. Aí, esse sistema que transfere parte da energia, ele vai ser chamado de dissipativo. Nesse caso, a energia no início é maior do que a no final. Então, eu vou dizer que a energia inicial é o que sobrou, a energia mecânica final, mais o módulo do que foi perdido como calor. Tio Augusto, quer que tu botou aqui módulo, porque energia perdida é negativa, tá? Então, é, afinal, menos o que foi perdido. Logo, nesse sistema aqui, a inicial é maior do que a final. Eu vou começar a pensar em energia numa primeira questão tratando para você de energia térmica. E aí vamos lembrar das formas de transferência de calor. Na irradiação, esse calor ele vem como onda eletromagnética, ele vem como infravermelho. A luz visível também vem junto. E essa luz, ela é transparente, por exemplo, ao vidro. Então, ela é transparente ao vidro, ela é transparente ao dióxido de carbono. Então, parte dessa luz vai atravessar. Quando ela chega na Terra, parte dela vai ser absorvida e retransmitida como infravermelho, que tem uma frequência menor do que a luz visível e um comprimento de onda maior. Aí, essa luz, por ter um comprimento de onda maior, ela não consegue atravessar o vidro, por isso que o vidro é opaco ao calor, o vidro é opaco ao infravermelho, e também ao CO2. O CO2 funciona aumentando o efeito estufa, porque essa energia é absorvida, vibra e é emitida de volta para a Terra. Então você teria que o vidro ou o CO2 são transparentes à luz visível e opaco ao calor.
Na hora que eu tiver um corpo escuro e um corpo claro, o corpo escuro ele recebe a energia e absorve mais essa energia, porque ela absorve todos os comprimentos de onda, em relação à fase clara. Mas quando eu cesso a fonte de calor, quem aqueceu mais rápido também esfria mais rápido. Não existe uma taxa de aquecimento e outra de resfriamento. Então a superfície escura tanto aquece mais rápido como esfria mais rápido. Na hora que a gente tem líquidos e gases, nós vamos ter a convecção, bebê. Olha só, a areia, por ter calor específico menor do que a água, ela aquece mais durante o dia. Quando ela aquece mais, o ar quente dilata, sobe, gera uma região de baixa pressão. Essa região de baixa pressão puxa o ar frio que está sobre a água, que está numa temperatura menor. Eu tenho aqui a brisa marítima. À noite, como o calor específico da areia é menor, o calor específico da areia é cerca de 5 vezes menor do que o da água, por isso que a areia aquece cerca de 5 vezes mais rápido e resfria 5 vezes mais rápido também. Então, à noite, a areia fica mais fria e a água do mar fica com a temperatura maior. Passou o dia recebendo energia, aí o ar quente agora está sobre a água, ele sobe, gera uma região de baixa pressão e eu tenho o ar frio vindo para ocupar essa região de baixa pressão. Então, a ideia é sempre que o ar quente sobe e o ar frio desce. E quando a gente tem sólidos, Bezão, aí o nosso processo é a condução. Na condução, eu vou te falar que eu tenho fluxo ou potência térmica, que é a quantidade de calor dividido pelo tempo. No sistema internacional de unidades, essa quantidade de calor deve ser medida em joule e o tempo em segundos. Joule por segundo, nós vamos chamar de watt, que vai ser a unidade de potência térmica. Mas essa potência térmica, repara, ela também vai depender de quem? Do material. Se eu coloco, por exemplo, esse material aqui azul, se ele for alumínio ou se ele for isopor, ele vai ter taxa de transferência diferente. Então, eu vou dizer que esse fluxo depende do material, e esse material eu vou chamar de constante de condutibilidade. Cada material vai ter uma condutibilidade térmica diferente. Essa transferência de energia, sempre da maior temperatura para menor, espontaneamente, ela vai se dar na hora que eu tiver uma área de transferência. Quanto maior essa área, maior essa transferência. Então, o fluxo ou potência também depende da área. Obviamente, só vou ter essa transferência se eu tiver uma parte mais aquecida e uma mais fria. Então, tem que ter uma diferença de temperatura. E quanto mais largo for essa área, quanto maior a espessura, menor a transferência. Então, o fluxo depende diretamente do tipo de material, da área exposta, o módulo da diferença de temperatura e é inversamente proporcional à espessura. Esse fluxo também, ou potência, quantidade de calor em joules pelo tempo em segundos. João Augusto, se eu tiver aquelas questões de calorimetria, eu posso ter o calor sensível, que seria dado por mc delta θ. Tá? Então, esse calor aqui, ele também pode ser o sensível, mc delta θ. Ou esse calor pode ser o latente de mudança de estado físico? Pode também, tá, gente? Eu posso trabalhar o calor com uma dessas relações aí. Eu vou te pedir, Bezão lindo, para a gente começar aqui pensando numa primeira questão. Olha só, a ideia dessa questão aqui que eu coloquei para ti é uma questão relativamente longa, tá? Eu vi essa questão na internet, achei bem interessante, depois ela foi aproveitada por um colega, foi modificado por um colega Alexandre Castelo, um professor de física, que fez a questão muito bem, e eu aproveitei também e mexi um pouquinho mais na questão, pegando a ideia da questão original. Ela disse para mim o seguinte, né, competência 6, habilidade 21, a gente trabalhar com a ideia da energia, ele diz que quando as temperaturas despencam, ter água quente em abundância no chuveiro, na torneira, do banheiro e na cozinha é muito mais gostoso do que ter de lidar com água fria. Para ter esse conforto, uma ótima opção é contar com um aquecedor de água de gás natural. Calor de combustão, 10.000 quilocalorias por metro cúbico. Olha só, galera, o que é que eu vou te pedir aqui para pensar? Caloria é unidade de calor. Esse K aí é o 1000, né? 10 a terceira. E metro cúbico é unidade de volume. Então, peraí, Augusto. Então, quer dizer que calor de combustão, na prática,
eu vou dizer como sendo a quantidade de calor dividido pelo volume. Isso, Bezão. E vamos adiante. Para termos uma ideia do custo mensal, admita, custo mensal, então quero 30 dias, né? Eu vou usar o mês comercial. Admita uma casa com dimensões descritas na figura, aqui a nossa figura, vou olhar daqui a um pouquinho, e cuja condutividade térmica média das paredes, incluindo as janelas e telhado, é de 5 vezes 10 a menos 1 watt por metro vezes graus Celsius. Lembra? Watt joule por segundo, bezão lindo. Considere o regime estacionário de fluxo ocorrendo de forma perpendicular a todas as superfícies. Justo, se eu não souber o que é que significa esse regime estacionário de fluxo. Gente, regime estacionário de fluxo aí, ele está dizendo para a gente que é só a quantidade que eu vou ter de transferência uniforme. Mas se eu não lembrar isso na hora de uma prova, você vai fazer o seguinte, você vai tentar ler a questão sem essa palavra. Por exemplo, considere o fluxo ocorrendo de forma perpendicular a todas as superfícies. Top. Entender que o regime estacionário não ia alterar a minha resolução. Então você pode fazer esses pequenos truquezinhos na hora da tua resolução e você esquecer de algum detalhe. E vamos adiante. Ele fala para mim que a espessura média das paredes é de 20 centímetros. Isso aqui tem que ir para metro, tá, meninada? Bom, a temperatura externa é de 0 graus Celsius e a temperatura interna de 25. Augusto, então se eu estou tendo aí 0 grau e 25, o módulo da minha diferença de temperatura tem que ser maior menos menor, 25 menos 0. Aí ele me dá seno de 37, cosseno de 37, me fala que uma caloria são 4 joules e me dá o valor do metro cúbico do gás. Aí eu quero saber, bezão lindo, desconsiderando a radiação, a energia transferida, né, pelo solo, então, peraí, olha só, a gente vai desconsiderar a radiação e a energia do solo. O restante da casa me interessa. Qual é o custo mensal que eu vou ter com gás natural? Vamos lá, galera. Calor de combustão. Olha só. Caloria representa calor, metro cúbico volume e o quilo é 1000. Então você vai dizer para mim que a quantidade de calor dividido pelo volume vai ser igualzinho, bezão, a 10.000. Top? Quilo. Tá, mas tio, quem é o quilo? Bezão, o quilo é 1000, ó. Aí eu vou pegar o volume que está dividindo, ele passa para cá, bezão, ele vai multiplicando. Então eu vou ter quem? 10 milhões vezes V, isso aqui está em caloria. Lembra que eu vou ter que usar em joule. Condutividade térmica, 0,5 ou 5 vezes 10 a menos 1. Lembrando que o watt é joule por segundo, então por isso que eu vou ter que transformar esse negócio aqui de caloria para joule. A espessura das paredes é 20 centímetros. Transforma para metro, por favor. A variação de temperatura é 25. E como eu quero saber o custo, tá, cara, eu sei o preço do metro cúbico. O metro cúbico está custando esse valor aqui. Então, Augusto, o meu custo vai ser quem? Vai ser o volume que eu quero vezes o valor do metro cúbico. Então, gente, nosso alvo agora aqui é achar o volume. Vamos fazer isso? Eu vou, então, calcular as dimensões da casa. Pessoal, eu vou começar olhando esse trechinho que tem aqui a cunheira, então vou pegar aqui a tesoura, ó. Vou começar com a ideia aqui do cálculo com a tesoura. Quando eu pego a tesoura, essa tesoura aqui está formando um ângulo de 37 graus, o desenho está em perspectiva, por isso que ele ficou meio tortinho. Aí você vai imaginar aqui que essa casa ela foi irregular. Ele não falou nada a respeito de que a gente teria um triângulo isósceles, então eu vou imaginar aí a ideia do meu triângulozinho regular, tá, bezão? Então, eu vou pegar aqui e vou pegar metade dele. Olha só, se a casa tem 8 metros aqui, então esse pedacinho aqui ele vai me dar 4. Aí, bezão, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui esse pedacinho da lateral X, porque eu vou precisar calcular o telhado, então eu vou usar aqui o X, e eu vou ter aqui a minha altura, meninos.
Augusto, então agora você já tem os dados certinhos para começar a trabalhar. Isso, Bezão. Vamos lá, então. Eu vou começar com a ideia do cosseno. Ó. Cosseno de 37 graus vai ser quem, Augusto? O cosseno vai ser o cateto adjacente, que é 4 metros, pela hipotenusa, que é x. Aí, fazendo meio pelos extremos, Bezão, eu estou achando que o meu x é 5 metros. Augusto, por que é que tu calculou aqui o valor do x, cara? Bom, eu calculei o x porque eu vou precisar da área do telhado. Aí agora, Bezão, eu vou para seno. Ó. Seno de 37 vai ser o cateto oposto, que é a altura, pela hipotenusa, que é x. Tá, cara, mas eu já achei que esse x é 5. Ah, aí a altura é 3 metros. Muito bem. Área dessa região aí, essa área da tesoura. Área de um triângulo. Base vezes altura sobre 2. Ora, Bezão, eu vou usar base 8, ou se eu pegar só esse pedacinho que eu peguei aqui, foi 4, então eu vou pegar que eu tenho um lado, né, e o outro, eu vou ter os dois lados, então eu teria que ter 2 vezes 2 vezes 4, ou vou pegar a base inteira, que é 8, ó. Mas tem a parte de frente da casa e a parte de trás, então eu vou ter 2 tesouras, por isso que eu vou ter 2 vezes base vezes altura sobre 2. 2 com 2 a gente vai cortar, 8 vezes 3, 24 metros quadrados. Muito bem, meninos, eu vou te pedir agora para a gente pensar um pouquinho aqui na área lateral da nossa casa. Ó. Ela tem 8 metros por 5 de altura. Então, na lateral, eu vou dizer para ti que eu vou ter 2 vezes, Bezão, né? Peguei aqui a nossa lateral. Seu Augusto, quando eu pego a lateral, vamos pegar aqui um apontador a laser. Quando eu pego aqui a lateral, Bezão, olha, eu tenho 8 metros de comprimento por uma altura de 5. Mas eu tenho a parte da frente e a parte de trás. Por isso que vai ser 2 vezes base vezes altura, que dá 80 metros quadrados. Agora eu vou te pedir para a gente pensar aqui na frente da casa. Tá, eu tenho essa parte aqui, mas eu tenho o outro lado. Então também 2 vezes base vezes altura, 100 metros quadrados. E ele fala para eu desprezar só a transferência de calor pelo solo. Então, eu também vou levar em consideração, Bezão lindo, a nossa transferência de calor acontecendo por quem? Pelo telhado. Aí eu tenho 2 bandas do telhado, 2 vezes base vezes altura, 100 metros quadrados. Ora, 24, mais 80, 104, mais 100, 204, mais 100, 304 metros quadrados é a área da casa. Achei a área da casa, até agora uma questão interdisciplinar, a gente está usando geometria plana. Usei a área da casa, tio Augusto, e agora o que é que você vai fazer? Agora, Bezão lindo, a gente vai usar a lei de Fourier. Tá, quando eu vou usar aqui a lei de Fourier, vem aqui comigo. Eu vou dizer para você que o fluxo é a quantidade de calor dividido pelo tempo. Beleza? Mas o fluxo também é condutividade vezes área vezes variação de temperatura pela espessura. As duas equações me dão fluxo, então eu vou igualar as duas, Bezão. Quantidade de calor, tá, era 10.000 quilocalorias, 10 milhões de calorias. Mas eu vou ter que transformar em joule. Como ele disse que uma caloria era 4 joules, eu vou usar aqui o 4 para transformar em joule. Então, 10 milhões de calorias vezes o joule, só que ele tinha me dado calor de combustão, que seria a quantidade de calor pelo volume. Então, o volume passa multiplicando. Isso vai ser a condutividade, 5 vezes 10 a menos 1, área da casa, 304, módulo da variação de temperatura, 25, pela espessura. Só que eu quero o consumo mensal, Bezão. Então, eu tenho 30 dias, cada dia com 24 horas. Como a unidade watt é joule por segundo, eu vou ter que usar o 3.600 segundos. Feito esse cálculo, eu vou achar que o volume de 1.231,2 metros cúbicos mensais. Poxa, quando eu vou ter o custo, 1.231,2 metros cúbicos vezes 4,635, isso me daria R$ 5.706,62, o que corresponde à letra C. Muito bem, Bezãozão, vamos lá para a nossa próxima.
Um garoto, com auxílio de um transferidor, tenta calcular a velocidade de um avião que passa por cima de sua casa. Esse garoto repara que o avião que antes passava pela vertical acima de sua cabeça, após 10 segundos... Opa, vamos logo destacando essas informações, né, galera? Então, o tempo que esse avião vai levar para percorrer, que é de 10 segundos, o ângulo de 30 graus, eu já tenho aqui na figura, não vou me preocupar agora. Aí, ele passa 30 graus em relação à vertical. Com uma breve pesquisa na internet, esse garoto descobre que o avião sobrevoa a região de sua casa em linha reta, numa altitude constante de 3.000 metros e com uma velocidade constante. Eita, Augusto, então tem um MU, né? É, Bezão lindo. Aí, o que é que ele quer aqui pra gente, meninada? Tio Augusto, na hora que eu tô tendo aqui o meu movimento em MU, ele tá me dando aqui os dados, ó. Tangente de 30, raiz de 3 sobre 3. Os cálculos corretos levariam a encontrar que a velocidade do avião, por ele observado, era de... Muito bem, vamos achar essa velocidade. Meninada, primeira coisa que a gente vai fazer aqui, ó. Vamos dar uma olhadinha nessa figura que a gente está tendo. Eu tô tendo aqui, Bezão, o garoto, o avião está sobre a cabeça do garoto. Depois de 10 segundos, o avião veio para cá. Tá, esse é o deslocamento. Olha, percebe que a gente está tendo aqui um triângulo retângulo, meninos. Então, tangente de 30 vai ser quem? O cateto oposto pelo adjacente. Tio, cadê o cateto oposto? É o ΔS. Cadê o adjacente? É a altura. Vamos fazer meio pelos extremos. ΔS vai ser 3.000 vezes tangente de 30. 3.000 dividido por 3 dá 1.000. 1.000 raiz de 3. Mas o avião voa com velocidade constante. Se é velocidade constante, é movimento uniforme. Então, velocidade é ΔS sobre ΔT. 1.000 raiz de 3 sobre 10 segundos. Tio Augusto, o que é que a gente vai fazer aqui? Bezão, vamos dar uma cortadinha no zero. E aí eu estou achando que vale 100 raiz de 3 metros por segundo. Tá, Augusto, mas eu percebi na questão que as opções estão em quilômetro por hora. Tá, então a gente multiplica por 3,6. Encontramos resposta C como a correta. Vamos lá, mais uma? Cara, eu vou te pedir para a gente pensar aqui um pouquinho na refração. Quando a gente tem refração, Bezão, você vai lembrar que na refração a gente vai resolver as questões utilizando a ideia da lei de Snell-Descartes, né? Então, tio Augusto, toda vida que eu tiver ideia da refração, aí eu vou usar aquela relação de quê? Índice de refração do meio de origem. O meio de origem, Bezão, vou chamar de N1, multiplicado pelo seno do ângulo de incidência, vai ser o índice de refração do meio 2, multiplicado pelo seno do ângulo de refração. Então, essa seria a relação geral da lei de Snell. Pois bem, o que é que acontece aqui? Na hora que eu estou tendo a luz, ela vindo do meio de índice de refração maior, olha só, o tio botou 2,5 aqui, ó, tá, o índice de refração maior. Na hora que eu estou indo para o índice de refração maior para o menor, a luz se afasta da normal, aí esse afastamento da normal aqui, ele pode chegar tanto ao ponto da luz simplesmente sofrer reflexão total. Olha, dá uma olhadinha para o tio Augusto aqui, nessa animação. Eu estou tendo uma garrafa furada, eu estou tendo água, o índice de refração da água é aproximadamente 1,4, próximo disso, 1,3, 1,4, e o do ar é 1. Então eu estou do maior índice de refração para o menor. O que é que acontece? Quando a luz vai sair da água, ela desvia tanto que retorna. Eu falo que ela sofreu reflexão total. Gente, isso é o que acontece na fibra óptica. Na fibra óptica, a gente vai ter o núcleo de condução da luz, a parte central. Eu vou ter um revestimento, depois a capa protetora que eu não desenhei aqui. O revestimento, ele tem índice de refração menor do que o núcleo. Seria a ideia disso aqui. Quando a luz vai querer sair, ela desvia tanto
e retorna para o meu de origem. Aí o meu ângulo de refração é 90 graus. Por isso, eu vou dizer que o ângulo de incidência, o ângulo de incidência ele vai ser chamado de ângulo limite. O índice de refração de origem ele tem que ser o índice de refração menor, a luz tem que ser sempre vindo do menor para o maior, tá? Desculpa, gente, troquei do maior para o menor, me perdoe. Do maior para o menor, então isso aqui é o menor, tá? O núcleo interno é o menor, lembrando, se for do maior para o menor, sempre eu tenho refração. Então, o índice de refração menor, sendo do ângulo de incidência, vai ser o índice de refração da camada protetora aqui, que vai ser maior, vezes o seno de 90 graus. Seno de 90 graus é 1. E aí eu acho que o ângulo limite é índice menor sobre índice maior. Então, toda vida que você tiver ideia de fibra óptica, lembra dessa animação aqui? A luz não consegue sair da água, ela vai acompanhando a curva, porque ela vai como para o ar. E o ar sempre tem um índice de refração menor. Quando ela vai para o ar, ela sofre uma reflexão total. Bem, eu vou te pedir para a gente pensar nessa questão aqui sobre habilidade 1, comportamento ondulatório. Ele diz que as separações entre as redes fixas e sem fio estão desaparecendo. Um fator importante por trás dessa convergência é a eficiência econômica. Em telecomunicações, o 5G é o padrão de tecnologia de quinta geração para redes móveis e de banda larga, que as empresas de telefonia celular começaram a implantar em todo o mundo no final de 2018. Olha só agora que está chegando para a gente, né? Em 2021. E chegando bem pouquinho, mas vamos lá. Ele é o sucessor planejado das redes 4G, que fornecem conectividade para a maioria dos dispositivos atuais. A chegada do 5G muda não só as conexões dos celulares, mas também as de banda larga, que deve distribuir cabos de fibra óptica mais eficientes, com menos perda óptica por quilômetro do que os modelos que a gente tem atualmente. Independente da eficiência dos modelos, o princípio básico de funcionamento de um cabo de fibra óptica se deve principalmente pelo fenômeno da reflexão total, né, Bezão? Agora, tio Augusto, se essa fibra óptica começou em 2018, né? A fibra óptica não, gente, desculpa, 5G, só agora está chegando. Por que essa demora e por que não chegou logo sendo trocado? Galera, primeiro é uma questão de mercado. Se o outro sistema está vendendo bem, tem muitos assinantes, não vale a pena um investimento muito alto para a troca, a não ser quando essa demanda começar a aumentar. A segunda coisa, a 5G ela tem uma frequência maior. Quanto maior a frequência da onda, mais difícil a capacidade de desviar de obstáculos, mais difícil a capacidade de difração. Difração é a propriedade que as ondas têm de desviar de obstáculos. Então, quando você tem um 3G, o 3G ele tem um alcance bem maior do que o 4G e o 5G, porque o 3G tem uma frequência menor, ele consegue contornar, ele consegue desviar de obstáculos, de prédio, de árvores com mais facilidade. Quando eu tenho um 4G, ele já precisa de um número maior de antenas, porque essa capacidade de difração já é um pouco menor. E quando eu tenho um 5G, o 5G ele vai ter uma velocidade absurda, uma transferência de dados gigantesca. Porém, como ele tem uma frequência extremamente menor, ele tem uma capacidade de difração muito reduzida. Então, o investimento em colocar mais antenas para que a gente tenha essa difração acontecendo, né, é bem maior. Então, o princípio da fibra óptica é a reflexão total. O 5G ele tem uma frequência menor, com isso ele difrata menos. Interferência seria a gente ter a sobreposição de ondas. Refração seria ele atravessar do meio. Eu não quero que ele sofra refração, quero que ele tenha reflexão total. Polarização é a gente eliminar uma das direções de vibração da onda. Só posso polarizar ondas que sejam transversais, eu não polarizo onda longitudinal. Então, na onda da transversal, eu posso eliminar uma das direções e deixar só a outra de vibração. E ressonância seria uma interferência entre duas ondas de frequências iguais. Próxima questão, Bezão, competência 6, habilidade 20, ainda estudo do movimento dos corpos.
Em treinamento para uma prova de trave olímpica, um atleta faz uma saída do aparelho representada em 4 imagens numeradas de 1 a 4, em que o ponto vermelho representa o centro de massa do atleta. A imagem 1 representa o instante em que o atleta perde contato com a trave, quando seu centro de massa apresenta velocidade horizontal V0. A imagem 4 representa o instante em que ele toca o solo. Considerando que nesse movimento somente a força-peso atua sobre o atleta e adotando G 10 metros por segundo ao quadrado, qual vai ser o valor da velocidade inicial? Meninada, vem cá um pouquinho. Tio Augusto, eu estou querendo achar a velocidade inicial. Tá. Eu tenho desnível na minha figura. Eu estou tendo uma distância horizontal. Tá. Augusto, eu pensei em usar conservação de energia. Acontece que tem um detalhe, Bezão lindo. Na hora que o centro de massa está aqui em cima, ele possui velocidade horizontal que a gente não sabe quanto é. Eu sei que eu tenho uma altura, 1,8 metros do centro de massa. Eu sei que ele tem velocidade vertical zero, porque aqui é uma parábola, então no ponto de altura máxima, Vy é zero, mas ele ainda tem velocidade horizontal que não me foi dada. Então, não convém eu resolver por energia essa questão, por eu desconhecer qual é o valor da velocidade horizontal no ponto 1. Eu sei que no ponto 1 eu vou ter as duas velocidades. Uma delas vai ser zero, obviamente, porque eu estou no vértice, o ponto de altura máxima, a velocidade é zero, mas eu não sei a horizontal. E aí? Aí eu vou perceber que eu estou tendo um lançamento horizontal, ó, Bezão lindo. Quando eu tenho um lançamento horizontal, vamos olhar aqui para a figurinha, eu estou percebendo que o alcance, a distância horizontal que ele vai percorrer vai ser 2 metros. Eu só vou olhar para o centro de massa, tá, gente? Cuidado para não dizer que a altura final é zero, porque eu não estou olhando para o pé do atleta, eu estou olhando para o centro de massa, então a altura final é 1. Logo, ele saiu da posição 1,8 para a posição 1, ele andou 0,8 metros. Como é um lançamento horizontal, eu vou separar em 2 movimentos. Um movimento variado na vertical e um movimento uniforme na horizontal. Pega a função horária dos espaços, espaço final igual a espaço inicial, mais velocidade inicial vezes tempo, mais AT2 sobre 2, onde o ΔS vai ser a altura, 0,8 metros, a velocidade inicial na direção Y é zero, porque ele só tem velocidade horizontal, e a aceleração é a própria gravidade. Ou pega um atalho. Quando você pegar o lançamento horizontal ou queda livre, você pode dizer que o tempo de queda vai ser dado por raiz de 2H sobre G. Isso aqui é aquela fórmula do sorvetão, como a gente às vezes chama, né? Função horária dos espaços. Aí, galera, 2 vezes a altura, 0,8, pela gravidade 10, esse tempo de queda é 0,4. Mas enquanto o centro de massa cai, ele também anda para frente. Princípio de Galileu dos movimentos simultâneos. O tempo para cair é o mesmo tempo para ir para frente, Bezão lindo. E aí, o que é que eu vou ter? ΔS, velocidade vezes tempo. O ΔS horizontal, 2 metros. A velocidade horizontal eu quero achar. E cadê o nosso tempo de queda? 0,4. E aí eu acho que a velocidade inicial na direção X é 5 metros por segundo. Na direção Y, meninada, 0. Top? Então não daria certo energia. Por quê? Porque eu não tinha a velocidade horizontal nem a final lá. Então eu ia ficar com incoerência. Se eu trabalhasse com energia, eu ia achar só a velocidade final do centro de massa, na direção Y. Eu ia igualar a energia cinética à energia potencial gravitacional. Aí eu ia achar 4, que seria a velocidade vertical do centro de massa. Tudo bem, meninada? Muito bem. Vamos lá, mais uma, Bezão. Cara, na hora que a gente está tendo força de atrito, eu vou pedir para você olhar para essa animação que a gente tem aqui. Olha só. Primeira coisa, senso comum versus senso científico. Na hora que eu pego esse pneu traseiro, quando eu olho para a rotação, ele está parado em relação à rotação.
mas o carro não está parado, o carro está se movimentando. Então, esse pneu, ele mantém a velocidade do veículo, ele mantém a velocidade horizontal de deslocamento. Então, ele está sofrendo um atrito do tipo cinético. Agora, saca o pneu dianteiro. O pneu dianteiro, ele gira aqui, Bezão, ó. Para o carro poder ir para frente, ele está girando no sentido anti-horário. Então, eu estou tendo uma velocidade de rotação embaixo, no ponto inferior do pneu, eu estou tendo uma velocidade de rotação para trás, enquanto o carro está indo para frente. As duas velocidades estão em sentidos contrários. Então, eu tenho repouso relativo. Logo, no rolamento, o atrito é do tipo estático. Quando a gente tem força de atrito, você vai lembrar, tio Augusto, que a força de atrito com o corpo em repouso, ela é sempre igual à força solicitante. Então, se eu não faço nenhuma força no corpo, não tem atrito. À medida que eu vou aumentando, o atrito vai aumentando. Até o limite máximo do coeficiente de atrito da superfície vezes a normal. Normal seria quem? A reação à compressão das moléculas que o corpo faz. Na hora que eu tiver esse atrito estático, repare, ele vai aumentando gradativamente até chegar no máximo. Quando ele chega no máximo, aí ele rompe a inércia e começa a andar. Então, nesse ponto aqui, ele vai chegar na iminência de movimento, que é o atrito máximo, o atrito de destaque. Aí aqui eu uso a equação, coeficiente de atrito vezes a normal. Aqui não tem equação, é só consulta direta. A partir desse instante, meu corpo rompe a inércia e ele começa a andar com mais facilidade. Então, com o corpo em movimento, a força de atrito dinâmica vai ser o coeficiente dinâmico vezes a normal. Repara que o atrito dinâmico ou o atrito cinético, ele é menor, geralmente menor do que o atrito estático. Mas pode acontecer dos dois serem iguais? Pode, nesse ponto os dois são iguais. O estático vai ter o mesmo módulo do cinético. Então pode acontecer deles serem iguais. Eles têm sempre a mesma direção da trajetória e o atrito tem sentido contrário ao ponto de aplicação do movimento. Vamos então ver a ideia de uma questão envolvendo isso, meninada. Um dos erros mais comuns que se comete ao higienizar os dentes é exercer muita força durante a escovação. Cara, quanto mais força eu faço, mais eu comprimo a superfície, mais a superfície reage de volta. Agora, o que é que acontece quando eu faço força com a escova? Eu estou empurrando as impurezas para fixarem ao dente. Então, o dente, pelo atrito, pelas pequenas imperfeições, o dente ele tem um coeficiente de atrito. Na hora que você faz força com a escova, você está rebocando, calcando o seu dente com a impureza. E ela faz ficar fixada. E aí a pessoa bota a força achando que está limpando o dente. Quando ele, na verdade, está o quê? Provocando a irritação da gengiva e fazendo com que a sujeira fique mais fixada. Muito bem. Geralmente, os dentistas alegam que a repetição e os tipos de movimento da escova são mais importantes do que a força. Escovar o dente por muito tempo, fazendo aqueles movimentos circulares, para que as cerdas elas fiquem jogando a sujeira fora com leveza e não empurrando. O erro citado inicialmente está associado à crença de que quanto maior a força aplicada nos dentes durante a escovação, menor a quantidade de sujeira que restará. Por que que não é menor? Gente, é maior, porque eu faço é calcar. Então, o ideal é a escovação suave, muita repetida. Bom, o fato que motiva essa crença é porque a força que eu tenho é a força de atrito. Meninada, a força de atrito vai ser o coeficiente vezes a normal, e a normal depende da força que eu faço. Então, essa normal, ela é diretamente proporcional à força de atrito e diretamente proporcional à força que eu faço nos dentes. Quem me dá essa alternativa é o item C. Vamos lá, mais uma, Bezão. Cinemática, questões de movimento uniformemente variado, movimento uniforme, queda livre, lançamento horizontal, são de praxe no Enem. E aí eu estou botando aqui uma recapituladazinha para a gente do que eu chamo de regra do SAT. SAT seria espaço, aceleração e tempo. Na hora que eu pego a minha questão, leio os dados,
eu quero resolver a questão sem usar o espaço. Se eu quero resolver a questão sem usar o espaço, Bezão, a função da velocidade é a mais adequada. Tio Augusto, eu tenho um gráfico do espaço em função do tempo, que é uma parábola, lembrando, com cavidade para cima, carinha de sorriso, está tudo positivo, a aceleração é positiva. Com cavidade para baixo, a aceleração é negativa. No vértice da parábola, eu tenho uma inversão do movimento, então a velocidade se torna zero, velocidade y é zero. E aí eu quero saber de você o seguinte: na hora que eu quero resolver uma questão e eu tenho um gráfico do espaço pelo tempo, eu não quero usar aceleração. Aí eu vou usar a função da velocidade média, Bizão. Ei, Augusto, eu posso usar só ΔS sobre ΔT? Não, de jeito nenhum. ΔS sobre ΔT você só pode usar no movimento uniforme. Se o movimento for variado, ΔS sobre ΔT só pode ser usado junto com a velocidade média. Torricelli, você vai usar para a gente se você não quiser usar o tempo na tua resolução. Então, vi você mais duas amigas na pirâmide da sabedoria, velocidade final ao quadrado, velocidade inicial ao quadrado, mais duas vezes a aceleração vezes o ΔS. Esse ΔS pode ser a altura no movimento vertical. E se eu quiser usar as três grandezas, espaço, aceleração e tempo, se eu quiser usar o SAT, eu vou para a função horária dos espaços. Caso esse objeto esteja com velocidade constante, aí o que é que acontece? Com a velocidade constante, ele não vai ter aceleração tangencial. Aí eu vou ter o meu movimento uniforme, eu vou usar a função horária dos espaços do movimento uniforme. Desaparece o termo da aceleração. E para qualquer tipo de movimento, um gráfico da velocidade em função do tempo, ΔS é velocidade vezes tempo, velocidade vezes tempo me dá o ΔS, a área desse gráfico me dá o movimento. Meninos, e aí eu vou te pedir para pensar nessa questão aqui, bem interessante essa questão, mais uma vez, do professor Alexandre Castelo, peguei emprestado aqui dele, e ele diz para mim: sinal amarelo significa atenção. É um alerta para o condutor que deve diminuir a velocidade e parar o veículo, prestar atenção se o carro de trás está a uma distância segura para parar também. Considere um motorista que se aproxima de um cruzamento provido de um semáforo com a velocidade constante de 54 km por hora e quando o sinal fica amarelo, o motorista dá maior taxa da desaceleração que o carro é capaz de imprimir de 5 metros por segundo ao quadrado. Pessoal, saca? Quilômetro por hora e metro por segundo não rola, tá? Vamos transferir. E o tempo de reação, tio, o que é tempo de reação? O tempo de reação é aquele tempo que o motorista fica lá naquela viagem, tipo, às vezes você faz na sala de aula, você se ausenta mentalmente, ele olhou lá o sinal, ele está processando o que é que ele vai ter que fazer. Então, no tempo de reação, ele não toma nenhuma providência, ele fica do jeito que ele estava antes, em movimento uniforme, ou, se ele já estiver acelerando, ele fica com a velocidade aumentando na mesma taxa, ele não faz nada no movimento. Vamos adiante. Para evitar que a frente do carro invada o cruzamento depois que o sinal mudar para vermelho, sua estratégia deve ser frear até parar ou prosseguir a 54 km por hora. Ele não me deu a opção de pisar no acelerador para correr mais, né, como alguns fazem. Então eu posso parar ou continuar com velocidade constante. A distância do cruzamento é de 40 metros e o tempo de duração da luz amarela é de 2 segundos. Aí eu quero saber, gente, o que é que o motorista deve fazer. Tá? Muito bem, vamos lá. Numa questão desse tipo aqui, a gente vai fazer os cálculos, mas se eu fosse usar Chutágoras, pessoal, o que é para eu fazer quando o sinal fica amarelo? É para eu frear, não é para eu continuar. Então, se é para eu frear, minha resposta seria A, B, C ou D. Tá? Parar muito longe, 17,5, aí cabe aí uns 3 carros, não rola muito. Então, eu iria entre A e B se fosse para fazer o Chutágoras. Aí, isso é o quê? Raciocínio lógico. Tá? Eu vou maximizar minhas chances de acerto. Mas tudo bem, tio Augusto. Eu não quero chutar, eu sou um aluno que eu estudei com você e com outros professores fenomenais, e eu sei resolver a questão. Então vamos lá, meninada. Durante o tempo de reação, o motorista ele mantém a velocidade constante. Então é movimento uniforme. Se é movimento uniforme, vamos lá.
ΔS é velocidade vezes tempo. 54 por 3,6, porque a gente vai usar esse negócio aqui em metro por segundo, então ele está com 15 metros por segundo, vezes o tempo de reação, ele anda 7,5 em movimento uniforme. Ele tinha 40, né, gente? Já usou 7,5. Aí, vamos levar em consideração agora que esse cara mantém a velocidade constante. Tá? Então, ele vai manter a velocidade constante. Velocidade vezes tempo me dá o ΔS. O que é que ele ainda tem até parar? Ele estava a 40 metros do semáforo. Já gastou 7,5 metros no tempo de reação. E 54 por 3,6 é 15. Então, se ele mantiver a velocidade constante, ele vai passar por sinal 2,2 segundos, depois de ter percebido o sinal ficar amarelo. Acontece que o semáforo fecha em 2 segundos. Então, ele não vai ter tempo de ultrapassar o semáforo. Tio, o que é que ele vai fazer então? Frear. Então, vamos lá, gente. Eu não preciso saber o tempo que ele leva para frear. Eu não quero usar tempo, então eu vou para a Torricelli. Eu quero que ele pare, velocidade final é 0. A velocidade inicial, 54 km por hora, é 15 metros por segundo. Aí, bebê, o que é que vai acontecer aqui para a gente? Mais 2 vezes menos 5, tio Augusto. Tu botou aqui um mais. Foi, gente. Aqui eu botei o menos, mas deixa a gente colocar aqui o mais, tá? Por quê? Porque a função de Torricelli aqui é com mais. Na hora que eu botei o menos aqui na função de Torricelli, era para eu já ter considerado freando, então era para eu botar 5. Como eu repeti o menos 5 aqui, então vou a equação de Torricelli normal, ó, v ao quadrado, vezes zero ao quadrado mais 2a ΔS, aí isso vai ser 0 ao quadrado igual a 15 ao quadrado, mais 2 vezes menos 5 que eu estou freando, vezes o ΔS2. Tá, então eu vou conseguir parar, meninado, gastando mais 22,5 metros. Tá, vamos me ajudar aqui como é que ficou a história? Eu tinha 40 metros. Quando eu tinha 40 metros para andar, eu gastei 7,5 no tempo de reação. E gastei mais 22,5 para parar. Ora, gente, sobram 10 metros para encerrar o movimento. Como sobra 10 metros para encerrar o movimento, a alternativa B é a resposta correta. Vamos lá, mais uma, Bezão. Furto de carro por hackers vira moda. Olha só, peguei essa questãozinha aqui, a questão criada pelo nosso querido professor Hilder Lucas, tá? O arroba dele, Minuto da Física. Gente, muito legal o material que o Hilder coloca. O canal dele também muito top. Então, os dois professores fenomenais. E a minha questão diz o seguinte, ó. Furto, de carro por hackers vira moda. O avanço da tecnologia traz inúmeras vantagens e conforto para os usuários no meio automotivo não poderia ser diferente. A possibilidade de estar dentro de casa e acionar o motor do seu carro à distância, ajustar a climatização e ao entrar já está quente ou fria a temperatura é apenas uma das tantas facilidades que são oferecidas. Outras ainda permitem agendar revisões, verificar danos no sistema, bloquear o carro à distância em caso de roubo ou furto, etc. Porém, como tudo que vem para o bem, também tem a ação do mal. Assim, chegou esse mercado a ação dos hackers, que permitem que a tecnologia trabalhe para o crime. A chave presencial emite constantemente um sinal de frequência específica para que o carro a qual ela pertence possa identificá-la em meio a tantos outros. Então, quando você tem a chave presencial, essa chave ela fica emitindo sinal o tempo inteiro para o carro perceber que você está chegando perto. Muito bem. Os criminosos têm usado equipamentos digitais para enganar os componentes eletrônicos e assim explorar suas vulnerabilidades, permitindo o furto de veículos. Alguns casos já foram falados aqui no Brasil de, num dado modelo de carro, terem aberto a porta com apenas a aproximação de um celular, tal como seu proprietário faz. Uma pessoa mal intencionada pode carregar um aparelho, chamado frequenciômetro,
lê diferentes frequências dessas ondas, capturando-as e as reenviando para o telefone celular para que possa transmiti-las perto do carro enquanto o proprietário se afastou. Nesse caso, o celular vira a chave presencial e pode abrir livremente o carro. Ao fazer a leitura da frequência original, o frequenciômetro se vale do fenômeno da... Olha só, galera. Eu estou tendo a ideia da chave emitindo. E o carro também emitindo, tentando localizar o carro, né? A chave. Ele coloca o computador ligado ao celular para captar. Esse captador capta e o computador capta, manda para o celular que emite essa frequência de volta. O fato dele transmitir frequências iguaizinhas recebe o nome de ressonância. Então, ressonância é interferência de frequências iguais. Bezãozão. Bezão, próximo assunto que eu quero te lembrar ainda de ondulatório efeito Doppler. Cara, repara eu tendo aqui uma fonte emitindo ondas, tá? E um observador. O número de oscilações que vai bater no observador vai indicar cada vez que uma ondazinha, uma oscilação chegar, a orelha vai piscar. Ó. Então, frequência, número de oscilações pelo tempo. Agora, se esse observador se aproxima, ele vai captar as ondas num tempo menor. Então, aparentemente, a frequência aumentou. E quando esse cara se afasta, repara, o tempo para ele receber a onda demora mais, o tempo fica maior. Frequência, número de oscilações pelo tempo, a frequência aparentemente fica menor. A mesma coisa acontece se eu tiver movimento relativo da fonte. Observa, se a fonte se aproximar do observador, o observador vai receber as ondas em menos tempo. Ele vai ter a sensação de que a fonte emite uma frequência mais aguda do que a real, mais alta do que a real. E quando se afasta, ele vai ter a impressão de que a frequência é mais grave, é mais baixa do que o real. Então eu vou ter uma frequência aparente. Essa mudança de frequência, ficando mais aguda na aproximação e mais grave no afastamento, é que eu vou te chamar de efeito Doppler. Muito bem, lembra da equação fundamental da ondulatória? V igual a lambda F. Logo, lambda é V sobre F. Acontece que a fonte está emitindo ondas com comprimento de onda constante. Então, o comprimento de onda que a fonte emite é o mesmo comprimento de onda que o observador recebe, Bezão. Aparentemente, a frequência que muda pelo tempo que chega nesse observador. Mas se V é lambda F, lambda é V sobre F. Então, velocidade da fonte sobre frequência da fonte, se é o lambda da fonte, vai ser velocidade do observador sobre frequência do observador. Porém, galera, a gente está pensando aqui em aproximação e afastamento. Então, eu posso pensar de velocidade relativa. Eu posso ter a velocidade relativa de aproximação ou de afastamento. Ora, se eu estou tendo a onda sonora ajudando a propagação da fonte, então eu vou ter o quê? A ideia de velocidade de um mais o outro. Se atrapalha, a velocidade de um menos o outro. Então, minha velocidade aqui é velocidade relativa, velocidade do som mais ou menos fonte. Tá, mesma coisa vai acontecer aqui, ó, velocidade do som mais ou menos observador. Tá, tio Augusto. Mas quando é que eu vou usar mais, como é que eu vou usar menos? Meninos, eu vou pegar essa mesma fórmula e multiplicar meio pelos extremos, tá? Só para achar uma relação mais fácil para a gente trabalhar, mas a ideia de quando eu vou usar mais ou menos, eu vou pedir para a gente colocar aqui nesse referencial. Eu vou fazer um sinal negativo e um sinal positivo. Eu vou colocar o meu observador próximo do sinal negativo e a fonte próximo do positivo. E agora vamos lá. Aproximação. Se o observador se aproximar da fonte, o observador vai andar para o lado positivo. Então eu vou usar mais VO. Se o observador se afastar da fonte, ele vai andar para o lado negativo. Aí eu vou botar menos VO. Vamos pensar na fonte? Se a fonte agora se aproximar do observador, a fonte vai andar para perto do observador. A fonte vai andar para o lado negativo, menos VF. E, Augusto, e se a fonte se afastar do observador? Ela vai andar para o lado contrário onde o observador vai. Então, ela vai andar para o lado mais. Eu vou usar mais VF. Fazendo meio pelos extremos, gente, eu vou achar aquela equação padrão do Doppler. A frequência que o observador vai receber, essa se modifica,
é a frequência real da fonte, que não muda, pela velocidade do som, mais ou menos observador, pela velocidade da fonte, menos ou mais, né, som. Então, quando é que eu vou usar isso aqui? Quando eu tiver movimento relativo entre fonte e observador. E aí eu vou te pedir para pensar nessa questão aqui do comportamento ondulatório. Competência 1, habilidade 1. Os morcegos, eles possuem a capacidade de mapear os ambientes através da percepção de variações de frequências por elas emitidas quando estão em pleno voo. Em uma dessas arremetidas, um morcego voando horizontalmente com 20% da velocidade do som no local emite um ultrassom, uma onda a mais de 20 mil Hz, né, de 25 kHz, quando se aproxima de uma parede plana e vertical. Ao perceber a onda sonora refletida na parede nas condições mencionadas, o morcego perceberá uma variação de frequência de quanto? Ah, gente, a ideia, o morcego vai lá emitir o som, ele vai bater na parede e vai voltar. E aí, como o morcego está em movimento, ele vai perceber uma frequência diferencial. Então, ele vai perceber um Doppler. Percebe que o morcego, ele é a fonte e, ao mesmo tempo, o observador. Porque ele está em movimento emitindo ultrassom, ele é a fonte em movimento, mas ele também está recebendo esse som de volta. Então, o morcego aí, ele é fonte e observador. Vamos lá, galera? Eu vou usar minha relação aqui do Doppler. Frequência observada vai ser frequência da fonte. Ah, olha só, o observador está se aproximando. Quando eu me aproximo, eu ouço uma frequência maior, eu ouço o som mais agudo. E quando eu me afasto, eu ouço uma frequência menor, né? Então, o que é que vai acontecer? Como eu estou me aproximando, eu que sou observador, vou usar mais. E para poder esse resultado ficar maior, o denominador tem que ser menor. Como é que ele fica menor? Se eu fizer menos fonte. Tá, Augusto? Volta para aquele esqueminha, olha só, na aproximação. O observador se aproximou da fonte, o observador vai para o lado positivo, mais VO. Se a fonte se aproximar do observador, ela vem para o lado negativo, menos VF. Por isso, galera, que a gente está usando mais VO, menos VF. Vamos lá. Frequência do observador vai ser frequência emitida, 25 kHz. Eu não vou botar o quilo agora, tá? Vou deixar aqui sem 1 quilo. Velocidade do som, quem é a velocidade do observador? 20% da velocidade do som. Ah, se é 20%, é 0,2 vezes a velocidade do som. E acontece que o morcego, além dele ser o observador, ele é a própria fonte. Então, a velocidade da fonte também vai ser 20% da velocidade do som. Ora, 1 mais 0,2 dá 1,2, 1 menos 0,2 dá 0,8. Velocidade do som com velocidade do som a gente pode simplificar. Eu vou ter, então, meninada, 25 vezes 1,25. A frequência observada é de 37,5 kHz. Mas olha a pergunta, eu te pedi qual foi a variação de frequência. 37,5 kHz menos 25 kHz. O quilo é 1000, né, gente? Então, nós vamos ter uma variação de 12.500 Hz. Resposta corretinha, letra C. Próxima questão, Bezão Lindo. Em música, usam-se as linguagens nota ou acorde para diferenciar um som isolado de um conjunto de som que se ouve simultaneamente. Pode-se perceber isso facilmente no teclado de um piano. Nota é uma entidade isolada que se ouve quando se percute uma tecla branca ou preta do piano. Quando mais teclas são percutidas ao mesmo tempo, pode-se gerar um acorde. O mínimo de notas percutidas simultaneamente para a geração de um acorde é 3. É uma formação chamada de tríade. O nível sonoro de uma nota é medido em decibéis, pela relação. O nível sonoro em decibéis é 10, por isso que é decibéis, logaritmo na base 10 da intensidade sonora do local pela intensidade de referência. Ao percutir com certa intensidade uma tecla de um piano, um músico gera um som de 60 decibéis. Ao gerar a tríade,
com todas as notas deles percutidas na situação anterior, ele vai produzir um som de quanto? Dado, log de 3,050. Gente, mais uma vez eu estou pegando aqui emprestado uma questãozinha criada pelo professor Wilder Lucas. Então, o @Minuto da Física, confere lá que é muito top o material do cara. E aí a gente vai pensar aqui numa questão de nível sonoro. O que é que você vai lembrar para mim? Uma tecla vai me dar 60 decibéis. Tio, então 3 teclas vai me dar 3 vezes 60, 180, né? Não, de jeito nenhum. Não faz regra de 3, não faz regra de 3 com nível sonoro. De antemão, meninada, o nível sonoro do silêncio seria 0 decibel. E o nível sonoro da sensação de dor auditiva é 120. Então, todas as minhas respostas, quando cair questão de nível sonoro, terão que ser menores do que 120, para ser um som que seja audível. Então, 180 eu estaria com o meu tímpano estourando, não rola. 110 eu estou no limite da dor. Tá, cara? Eu quero ir para um concerto para curtir a música, não para ficar sofrendo. Então eu teria aí entre 63, 65 e 90. Se eu fosse usar chutágoras, seria isso aí. Tá? Qual é a lógica? A lógica é que eu não tenho uma alteração tão grande na minha frequência. Então a minha lógica, gente, é que eu deixe entre 63 e 65. Mas tudo bem, vamos lá. Quem aumenta é a intensidade. Então, quando eu tocar 3 teclas, eu vou trocar 3i. Uma tecla eu vou tocar i. 3 teclas, 3i. Então, vem comigo. O nível sonoro, 10 log de i sobre 0. O nível sonoro para uma tecla vai ser a própria fórmula, vai ser 1i sobre 0, e isso me dá 60 decibéis. Se eu toco 3 teclas, Bezão, quem vai aumentar, quem vai multiplicar por 3 não é o n, é o i, 3i. Só que a propriedade dos logaritmos diz para mim, produto de logaritmo de mesma base 10. Tu vai repetir a base e somar esses valores que eu tenho aqui. Então, vem para mim. Eu vou te falar que se eu tenho 3i, eu vou ter 10 log na base 10 de 3, mais 10 log na base 3 de i sobre 0. Augusto, acontece que log de 3, bebê, ele já me deu que é 0,5. E 10 log de i sobre 0 é o N1, que é 60. Então eu vou ter 5 mais 60, 65 decibéis seria a minha resposta. Vamos lá, mais uma. Gente, nós vamos trabalhar agora com a questãozinha de tubos. Quando a gente tem um tubo sonoro, ele tem 2 extremidades abertas, aí você vai dizer, tio Augusto, aqui tem 3, né? Sim, é porque eu tenho que ter o bocal para entrar, tá, galera? Então, quando eu tenho, aqui é a entrada de ar, é o bocal, não conta. Aí eu vou ter as 2 extremidades abertas. Apresentei aqui, ele é um tubo aberto. Quando ele tem uma extremidade aberta e uma fechada, ele vai ser um tubo fechado. Tio, ele podia ter as 2 extremidades fechadas? Não, senão o ar não ia entrar. Então ele tem que ter pelo menos uma extremidade aberta. Muito bem, meninada. Cada estrutura dessa aqui vale 1/4 de comprimento de onda. Lembra que um harmônico, essa estruturazinha do meio aqui, ele vale lambda sobre 2. Mas quando eu tiver tubos, eu vou te recomendar contar em função de lambda sobre 4. Então, olha só, eu tenho 2 lambda sobre 4, ou seja, lambda sobre 2. Eu vou ter 1, 2, 3, 4. 4 lambda sobre 4, ou 2 lambda sobre 2. Aqui eu vou ter 6 lambda sobre 4, ou 3 lambda sobre 2. Espera aí, então L me dá N lambda sobre 2. 2L igual a N lambda, lambda 2L sobre N. Fechado. Pega essa equação e substitui em V igual a lambda F. Substitui o lambda por 2L sobre N. Eu vou achar que a frequência do enésimo harmônico vai ser N vezes V sobre 2L. Quando eu tenho a primeira frequência, eu chamo de fundamental, Bezão. Quando eu tenho os tubos fechados, ele só forma a metade ímpar dos harmônicos. Então, tio Augusto, se tu tiveres 2 tubos de mesmo tamanho, a frequência do tubo fechado é metade da frequência do aberto, porque o aberto forma harmônicos pares e ímpares, forma todos os harmônicos.
E os harmônicos fechados, os tubos fechados, só formam os harmônicos ímpares, 1, 3, 5, 7. Por isso que eu conto em função de 4L, e se eu tiver dois tubos de mesmo tamanho, o tubo fechado forma a metade dos harmônicos do tubo aberto. Então, vou te pedir agora para essa questão. Um assobio, ele é um dos recursos sonoros muito usados para rápida comunicação com um cãozinho, por exemplo. Porém, nem todas as pessoas conseguem formato labial adequado para obter tal informação sonora. Os assobios agudos acontecem quando a língua está mais próxima dos lábios, enquanto os graves quando a língua está mais afastada, variando assim o duto labial. Ao assobiar, o duto formado pelos lábios forma um tubo sonoro aberto que gera ondas estacionárias em seu modo fundamental. Peraí, Augusto, porque é aberto? Gente, boca e nariz estão unidas, né? Aí eu vou ter o quê? A ideia do duto de respiração da faringe, eu vou ter nariz e eu vou ter boca, então eu vou ter os dois lados abertos. Então, por isso que eu vou dizer para você que eu tenho um tubo fechado. E quando ele fala que é fundamental, fundamental saca, ele vai formar só o primeiro harmônico, ó. Então ele vai formar um lambda sobre 2. Para conseguir variar a frequência de 6.800 para 8.500 Hz, mais grave e mais aguda, ambas no modo fundamental, o duto labial deve variar seu comprimento em centímetros de quanto? Muito bem, Bezão, vamos lá. A questão já deixou claro que é um tubo aberto, tá? Por conta de levar em consideração a estrutura respiratória que nós temos, a frequência mais grave 6.800, a mais aguda 8.500, eu só vou ter um lambda sobre 2, que é modo fundamental, e aí eu vou te pedir para trabalhar, ó. Fundamental, eu vou estar formando isso aqui, gente. Então, 1 lambda sobre 4 mais 1 lambda sobre 4, 2 lambda sobre 4, 2 lambda sobre 4, Bezão, isso vai me dar quem? 1 lambda sobre 2. Ou seja, fazendo meio pelos extremos, o comprimento de onda é 2L. Vai ver lambda F. V vai ser 2LF, o L vai ser V sobre 2F. Muito bem, meninada. Velocidade 340, 2 vezes 6.800 por som mais grave, eu vou ter um comprimento da boca de 2,5 centímetros. Seu Augusto, mas agora eu quero achar o som com a frequência maior. Muito bem. V, esse V continua sendo 340, tá? Não substituir aqui, mas ele é 340, por 2 vezes a frequência, 8.500. Vai me dar 2 centímetros. Então, a boca deve variar de quanto? De 0,5 centímetro com a posição da língua. Logo, resposta correta, item E. Meninos, vocês são a primeira turma, meninos e meninas, vocês são a primeira turma pós-pandemia. Então, vocês são verdadeiros heróis e heroínas. Eu sei que vocês se sacrificaram ao máximo para chegar onde chegaram. E tem uma frase do Paulo Coelho que eu gosto muito, que é quando se deseja realmente algo, todo o universo conspira para que esse seu sonho seja realizado, esse seu sonho bom. E no domingo eu vou estar junto com você em pensamento positivo, em oração, em energias positivas, para que você faça a melhor prova da sua vida e conquiste aquela tão sonhada vaga. Beijo!